é apenas eu. Algumas pessoas e alguns grupos também têm essa opinião crítica sobre esse concílio, né? E a gente alega com base de que realmente esse concílio Vaticano II ele é falso, entendeu? Tudo que a gente diz aqui é baseado em interpretações específicas dos documentos do concílio, e até na percepção de que as mudanças promovidas não estão de acordo com a tradição católica. Nós podemos ver isso como o quê? Um relativismo religioso, entendeu? A abertura à modernidade, né? Como vocês já estão vendo, essas missas inculturáveis, Cano II, em relação ao mundo moderno e as questões sociais foi vista. E isso tudo é uma traição aos princípios tradicionais da igreja. É só você ver, né, que se apresentam agora mudanças na própria liturgia. A liturgia, entendeu? A liturgia. O Concílio Vaticano II trouxe essas mudanças, incluindo o uso de línguas vernáculas nas missas. A gente acredita que isso diluiu a sacralidade da celebração, né? O diálogo interreligioso, o concílio promoveu um maior diálogo com outras religiões e denominações cristãs, tanto é que o Papa mesmo disse que todas as religiões levam a Deus. A interpretação dos documentos, existem várias interpretações dos documentos do concílio, para você ter a noção. Acreditamos que as implementações não refletem fielmente a intenção original. É importante a gente ressaltar que a visão sobre o Concílio Vaticano II varia bastante, tá? Nisso aí, dentro da Igreja Católica e entre outros estudiosos, né? Para muitos, o concílio é visto como um passo positivo em direção à modernização e à inclusão, enquanto nós defendemos a preservação das tradições anteriores. Então, esse concílio Vaticano II gerou muita reação e interpretação, entendeu? Algumas pessoas como eu apontamos para o que chamamos de erros, né? Erros ou desvios em relação à tradição católica. Então, essa é uma das nossas preocupações, que mais levantamos, juntamente com referência à Bíblia, ao Código de Direito Canônico e ao Catecismo da Igreja Católica. Sobre a questão das mudanças litúrgicas. A Bíblia nos diz a importância da liturgia, né, que ali está enfatizada, especialmente em passagens que falam sobre a celebração da Eucaristia. Primeira Carta aos Coríntios, 11, 23 ao 26. O Código de Direito Canônico, o Cânon 846, menciona que a Eucaristia deve ser celebrada de acordo com as normas da Igreja. Já no Catecismo, número 1345, fala sobre a liturgia como meio de encontro com Cristo. Não é um meio de encontro com outras coisas, é com Deus, entendeu? Liberdade religiosa. Na Bíblia, a liberdade religiosa é um tema debatido com passagens como os Gálatas 5:13, nos mostrando a liberdade em Cristo. Já no Código de Direito Canônico, o Cânon 747, afirma que todos têm o direito à liberdade religiosa. E no Catecismo, que eu busquei, né, eu li, afirma no número 2104, nos menciona o direito à liberdade religiosa como um aspecto fundamental da dignidade humana. O diálogo interreligioso. Na Bíblia nos ensina sobre o quê? A evangelização, em Mateus 28, 19 ao 20. E nós acreditamos que o diálogo interreligioso pode diluir essa missão. O Código de Direito Canônico não é uma referência direta, mas o Cânon 822 fala sobre a promoção da unidade entre os cristãos. E o Catecismo, número 841, menciona que a Igreja reconhece elementos de verdade em outras religiões. Abertura à modernidade. Né? Essa questão de eles se abrirem dessa forma. A Bíblia exorta nós a permanecermos firmes na fé. Primeira Carta aos Coríntios 16, 13. O Código de Direito Canônico. Peraí, tem a folha. O Cânon. Peraí que eu anotei, tá, gente? O Cânon 211 fala sobre a obrigação dos fiéis de seguir a doutrina da Igreja. Ok? E o Catecismo, número 674, você pode abrir seu catecismo e ver, reconhece tensões entre a fé e as correntes modernas. Então, essas referências podem nos ajudar a entender as preocupações levantadas por muitos irmãos, né, e eu também, né, que somos críticos do Concílio Vaticano II. Relativização não é bom para a fé católica, entendeu? Você relativizar tudo não é bom, nunca foi bom, em todo tempo nunca foi bom para a Igreja de Cristo, nunca foi bom. A Igreja é tradicional por si só, entendeu? Por ela mesma é tradicional. Ela é tradicional. Eu tinha convivido com primos que eles diziam, não, a igreja é ultrapassada. Eu dizia, não, a igreja é tradicional, é de Cristo. Ou você segue ou você não segue. Ou você é de Deus ou você não é. Entendeu? É isso. E tanto que a maioria dos meus primos mesmo, eles são evangélicos, não são católicos. Acham muito rir. Só que Cristo, meu Deus, ele não ia seguir Cristo nunca. Eles acham que Cristo é o quê? Pelo amor de Deus. Vem e me segue. Né? E falar isso para um coletor de impostos. Diga aí, vem e me segue. Aí não, esses irmãos iriam dizer, não, Jesus, eu não posso, né? O senhor é muito tradicional. O senhor está ultrapassado, tá? Entendeu? A mesma coisa que falar isso, entendeu? A mesma coisa. Então, a gente não pode relativizar as coisas. O que é, e o que não é, entendeu? A gente não tem como estar de mão dada com o mundo, entendeu? Não pode, nem tem condições.
esse negócio de escancarar a porta da igreja para o mundo inteiro. Não tem condições. E quer achar ruim, se converta, entendeu? Se converta. Tá achando ruim, se converta, tá? Você vai ver coisa muito pior, e é isso. E você vai ter que lutar todos os dias por isso, para vencer, entendeu? Vencer seu mau humor, vencer sua ira, vencer seu orgulho, vencer a questão a falta de humildade. Você vai ter que se converter para ver o que é pesado mesmo, entendeu? É luta todos os dias, é luta. E ainda tem os inimigos da igreja, imagina. Né? Acha que ser católico é uma coisa simples? Ainda temos inimigos, né? Querendo destruir tudo, dizendo que isso e aquilo. Não é fácil, não é fácil. Eu tô com meus irmãos que defendem a fé, entendeu? E é isso, eu tô muito com meus irmãos que defendem a fé, eu tô com eles. São católicos sim, são católicos sim. E não são protestantes, eles são católicos. Até mais que você que julga dizendo que eles são protestantes, muitas vezes. Não são. Não tem como. Até porque eles questionam a questão de um concílio. E não daí não tem revolta contra a igreja, mas sim com um concílio, entendeu? Um concílio. Ninguém tá a ponto de reformar nada, nem se revoltar contra nada, entendeu? Ninguém tem ódio do Papa. Parem de falar que nós temos ódio. A gente não gosta das atitudes dele, é diferente. Faça uma pesquisa, filhos, né, sobre o que o Papa é a favor. O Papa Francisco é a favor de uma série de princípios que refletem valores cristãos, assim diz ele. E seu compromisso com a justiça social. A dignidade humana, a gente sabe essa dignidade humana, tá? E a paz. Bora lá, paz e diálogo. Ele defende a importância do diálogo interreligioso, certo? Ele é a favor, tá? A resolução pacífica de conflitos e a promoção da paz no mundo, especialmente em guerra e violência, né? Cuidado com o meio ambiente. Ele tem sido um defensor do meio ambiente, tá? Destacando a importância de cuidar da criação de Deus. Ele também é um grande defensor dos direitos dos pobres marginalizados, tá? Condenando as desigualdades sociais e econômicas. A justiça social e a luta contra a pobreza são temas centrais. Migração e refugiado, tá? Ele defende isso aqui. E você tem que acolher os migrantes e refugiados defendendo uma abordagem mais humana e compassiva para lidar com as crises migratórias. Sou a favor disso nunca. Direitos humanos, tá? Ele é a favor da promoção dos direitos humanos com um enfoque especial na dignidade e liberdade de todas as pessoas, independentemente de sua origem, religião ou condição social. Fora o que ele ainda defende, né? Que tem todo aquele diálogo com o muçulmano, judeu, com todo mundo ali misturado. Não sou a favor disso, não. Então é isso. A gente respeita, mas tá assim, não. Reforma da igreja. Olha aqui quem é que quer a reforma da igreja, né? Olha aqui quem é que quer uma reforminha na igreja. Ele tem buscado o quê? Reformar a igreja católica, promovendo uma maior transparência. Transparência do quê? Um cuidado pastoral mais inclusivo e a luta contra o clericalismo. Aqui, ó. Clericalismo e fora os abusos, né? Dentro da igreja, abuso sexual e tudo mais. Aqui, ó. Ele dessa forma aqui, tá? Ele tem uma postura liberal. Querendo ou não, ele é liberal. Vocês acham que não, mas ele é sim liberal. Só, olha aí, ele trata de questões de imigração, ecologia, papel das mulheres na igreja, né? E que mais foi enfrentado dentro lá pelos conservadores. Se não fossem os conservadores, vocês iam ver padre assim. Esse papai não tá muito bem, não, tá? Não tá muito bem. Meus parabéns aos conservadores. Eu tenho orgulho da Igreja Católica pelos conservadores que lutam pela fé e pela verdadeira tradição da Igreja Católica. É isso. E até alguns membros da hierarquia e do clero acusaram o Papa de ser muito liberal e de minar a doutrina tradicional da Igreja. Né? Em 2016, ele enfrentou uma controvérsia conhecida como dúbia, em que quatro cardeais conservadores questionaram sua interpretação de certas doutrinas, especialmente em relação ao casamento e à comunhão para divorciados e recasados. E também tem aquela questão da bênção, né? Então, muita gente não fez críticas mesmo, tá? Durante o seu papado, ele tem tentado reformar a burocracia do Vaticano e combater o uso indevido de dinheiro e poder da igreja. Isso aqui é o que deve ser feito mesmo, tá? Combater esse uso indevido. Mas reformar a igreja mesmo, não. Isso aí eu não concordo, de forma nenhuma. O caso do Vaticano Leaks, o escândalo do Vaticano Leaks, acho que é assim que fala, envolve mesmo a divulgação de documentos confidenciais do Vaticano que revelaram lutas internas e questões de corrupção. O Papa Francisco pediu reformas para combater esses problemas, mas a crise gerada por esses vazamentos deixou alguns questionando a capacidade do Vaticano de administrar seus próprios assuntos. Embora o Papa tenha sido envolvido em muitas controvérsias e escândalos durante o papado, ele tem sido amplamente reconhecido pelo seu esforço em modernizar a igreja e abordar questões sociais e ambientais. Que eu quero ver aqui algum frei, algum padre discordar disso aqui. Entendeu? Seu papado é marcado por uma abordagem pastoral que busca envolver mais pessoas, incluindo aquelas que se sentem afastadas ou marginalizadas pela igreja tradicional. E não há outra igreja, só existe uma igreja católica tradicional. Agora, eles querem reformar a igreja. De forma nenhuma vai acontecer. Eu peço muito aqui, gente, não permita que modernize nada, entendeu? E é isso.
De forma nenhuma, eu não aceito esse Concílio Vaticano de forma nenhuma. Isso é um absurdo, um absurdo. E eu não vier você me falar que não é, porque é assim, entendeu? É totalmente, isso aqui é totalmente fora dos valores cristãos, totalmente fora, fora mesmo. Agora, assim, como essas pessoas devem interpretar os documentos do Vaticano II, né? Será que elas acreditam que elas refletem a tradição da igreja? Ou que não reflete? Se você acredita que o Concílio Vaticano II não reflete na tradição da igreja, depende muito de como você está interpretando, entendeu? Mas tá nítido, tá na cara que esse Concílio Vaticano II ele é falso, sim, né? Tanto é que Deus trouxe, muita gente tá vendo, mudanças assim extremas, né? Trazidas por ele, entendeu? Se não refletisse nenhuma mudança, a gente não veria se apresentar as mudanças litúrgicas que estão implementadas, né? Após o concílio. Esse diálogo interreligioso aí mesmo, né? Eu não vejo isso como uma forma de evangelização, mas é um desvio da missão da igreja. A questão a gente vê essa total liberdade religiosa, né, no Concílio Vaticano II, até mesmo em relação ao ensino tradicional da igreja, entendeu? A gente vê essa liberdade toda, né, que até dentro do ensino, dentro da igreja, e na escola não quero mencionar muita coisa das escolas, mas dentro da igreja, você vê que há essa mudança, entendeu? Por conta dessa liberdade religiosa toda que há no Concílio Vaticano II, né, puxando para o quê? Modernização. Tá puxando as pessoas para irem longe de Deus, entendeu? É isso. A gente percebe, é nítido. Todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo. E aí vem autoridades falar em vários canais de que não, Pedro era o pecador, não sei o quê. Uma coisa que, assim, olha, não pode se transformar em escândalo, tá? A gente não pode normalizar o pecado. Fulano é pecador, né? Ai, mas era papa. Sim, mas a gente não pode normalizar o pecado. Não é que eu tenho, assim, a ira, né? Meu pecado aqui. Não é porque eu sou uma pessoa muito irritada que eu tenho que achar isso normal, não. Você tem que me exortar, né? Seja mais humilde, menos soberbo, aprenda a confiar em Deus, entendeu? Você tem que me exortar, me puxar mesmo, porque eu tenho isso. É minha ira, é um pecado. Mas eu não posso transformar o meu pecado em escândalo público, entendeu? Eu não posso me deixar me transformar pelo pecado, né? Eu tenho que lutar contra ele. Por eu ser uma pessoa muito raivosa, eu não posso externalizar isso aqui para não ser algo de escândalo, entendeu? Ou seja, o que a gente tem que lutar e não ficar morna, né? E não, né? Passa um paninho, né? Passa um paninho. Paulo também era e não, foi apóstolo. Não, também não é assim. A gente não pode normalizar, né? Não podemos normalizar pecados. A gente tem que lutar contra o pecado. Todos os dias, mesmo eu sabendo que eu sou assim, eu luto contra ele todos os dias. Não é fácil de forma nenhuma. Mas Deus está com todos nós, todos os momentos. A gente pode muito bem ver as passagens bíblicas e até os ensinamentos do catecismo, né, que nos apontam decisões tomadas no Concílio Vaticano II. A gente pode ver. E isso aqui é super fato. Não há nem como você dizer que não, né? Tá escancarado. E assim, essas mudanças pelo concílio não ajudam a igreja nada, entendeu? Principalmente, assim, que eles acham que pode se conectar melhor com os fiéis modernos de forma nenhuma, sabe? Cada um na sua. Você vai, vamos se adaptar. Não, as pessoas, que todo mundo que deve se adaptar à igreja, e não a igreja ao mundo. Então, essa é a nossa maior preocupação, né? Sobre os possíveis desvios doutrinais após esse concílio. Eu tô fazendo esse vídeo só para mostrar para vocês. Embora que a gente saiba que o Vaticano II é falso, né? Para muitos, isso aí foi um evento histórico importante, né? Mas eu não acho não. Dizem que foi um período de grande mudança para a Igreja Católica, né? Que visa promover a unidade com os cristãos, atualizar a Igreja para o mundo moderno e promover o diálogo interreligioso. Embora eu acho que esse catecismo que a gente deve ler, não. Eles me disseram um que é para ler, mas eu não lembro agora qual era. Eu tô lendo o amarelo mesmo, mas dizem que não é bom você ler nele, não. O catecismo da Igreja Católica, né, que foi publicado em 1992, embora reconheça o Concílio Vaticano II como um evento crucial na história da Igreja, afirma que o concílio marcou uma nova etapa na vida da Igreja. Por conta disso, não é bom a gente ler o Catecismo Amarelo, entendeu? E sua mensagem continua a iluminar o caminho da Igreja no mundo de hoje. Assim diz o Catecismo da Igreja. Na Bíblia não se refere diretamente ao Concílio Vaticano II em nenhum momento, tá? Porque isso ocorreu muito tempo depois, né, da escrita dos textos bíblicos. No entanto, os ensinamentos do concílio se baseiam na tradição bíblica, como eles dizem, né? Eles dizem que se baseiam na tradição bíblica e na interpretação da igreja ao longo dos séculos. Eles, os modernistas, dizem isso que eu já vi falando, entendeu? Por isso eu estou repetindo. O Código de Direito Canônico, né, promulgado em 1983, né, um modernista também me falou que reflete as mudanças introduzidas pelo Concílio Vaticano II. Né? Ele diz temas como a liturgia, a vida religiosa, o ministério sacerdotal e a organização da igreja, levando em consideração as novas realidades do mundo moderno. Sendo que a organização da igreja não é reforma, tá?
A organização da igreja é uma coisa, a reforma é outra. E o Papa é a favor de reforma. E alguns teólogos e católicos, como eu, né, mais tradicionais, defendemos a interpretação mais tradicional, enquanto outros preferem uma leitura mais progressista. É importante sempre lembrar que as pessoas que a Igreja Católica é uma instituição viva, tá? Por mais que eles acreditem que as práticas evoluem ao longo do tempo, nós não cremos nisso. Por mais que eles digam que foi um marco importante no processo de mudança, a mensagem continua a ser debatida, né, por muita gente, até por nós mesmos. Mas o que a gente sabe é que o Vaticano II, ele é muito controverso. A interpretação dele é muito controversa, sabe? E não é algo que, assim, favorável a muitos católicos como eu, ou até mesmo estudiosos da igreja. Como muitos veem assim, eu também vejo. O Vaticano II, né, foi algo que, para muita gente, significou muita coisa, né? E o objetivo é renovar a Igreja Católica e promover a unidade entre os cristãos. Eles querem o quê? Algo novo, eles querem renovar a Igreja Católica, trazer algo novo para dentro da Igreja Católica, entendeu? E o concílio traz vários documentos falando sobre a liturgia, a relação da igreja com o mundo moderno, a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso. Tá vendo que ele se inclui muito o mundo moderno dentro da igreja, né? Algo que nunca irá acontecer, a não ser que a pessoa se converta. Sem conversão não há salvação, tá? Sem conversão não há salvação. Sinto muito. Falta de conversão leva a tudo, menos a salvação. Apesar da importância que as pessoas dizem que o Concílio Vaticano II tem, né? Ele acaba que trazendo para nós outras radicais interpretações divergentes, né? Mas a Igreja Católica reconhece o Concílio Vaticano II, né, como algo crucial em toda a história. O Catecismo, publicado em 1992, afirma mesmo que o Concílio marcou uma nova etapa na vida da Igreja. O que eu estou dizendo aqui, que o Concílio Vaticano II pode ser falso mesmo, é uma visão extremada, tá? E a maioria dos católicos não gostam dessa opinião aqui minha, entendeu? Nem muitos estudiosos, mas outros são a favor, sim. Mas eu não apoio não esse Concílio Vaticano II. Já falei aqui e falo novamente, não apoio. Então, houve sim, tá? Profundas mudanças na igreja, é nítido, né? A questão da liturgia, né? Que a missa passou a ser celebrada em línguas vernáculas, permitindo maior participação dos fiéis, o papel dos leigos, né? A igreja passou até mesmo a reconhecer a importância da participação dos leigos na vida da igreja, né? Incentivando sua participação em atividades e decisões. O diálogo interreligioso também, como eu já citei, que o concílio trouxe esse diálogo com outras religiões, reconhecendo os valores, né, e a importância do diálogo interreligioso. Essa relação com o mundo moderno. A igreja passou a se adaptar às realidades do mundo moderno, buscando diálogo com a cultura e as questões contemporâneas. Então, houve um impacto profundo dentro da Igreja Católica. Isso abre caminho para uma igreja mais aberta, né? Participativa e engajada com o mundo moderno, entendeu? Vai se abrir mais para o quê? Para algo mais moderno. Há vários debates, né? De tradicionalistas e progressistas, né? E isso acaba aqui trazendo mais crítica na questão dos documentos conciliares, né? E alguns católicos e teólogos defendem a igreja tradicional, né? Enquanto outros vão mesmo de mão dadas com o mundo, entendeu? Eu não vou de forma nenhuma. Só lembrei de uma missa com um padre, esqueci o nome dele agora. Ele é nordestino, mas é muito bom assistir ele. E a gente vê mesmo que houve uma ruptura, né, com o passado. A tradição católica foi deixada para trás. Tá nítido. Embora uns defendam que ela se insere na linha da fé de sempre, apenas atualizando a igreja para o mundo moderno. Defendem isso, né? Defendem isso. Para mim, são piores que os católicos de IBGE. A liberdade de interpretação bíblica e teológica, né, trouxe muita controvérsia, cara, muita. Por quê? Uns estão priorizando a ação social e a transformação do mundo, né? E nós estamos focados na salvação eterna do homem. E não achamos que a ação social e transformação do mundo vá trazer a salvação para essas pessoas, entendeu? Então, é complicado demais. Isso tá impactando na prática da fé e vai impactar mais. Agora, eu só espero que esses que não concordam com os nossos irmãos, né, que estão aí defendendo, como Frei Tiago e muitos outros, né, que o resto dos católicos não gostam deles, eu espero que quando tiver um impacto ainda maior, porque já está acontecendo, vocês não reclamem de nada também, tá? Não reclamem e achem que não... Ai, aconteceu isso na Igreja Católica. Claro, meu filho, claro. Concílio aí, o Vaticano II, entendeu? Então, quando vocês veem um impacto maior, eu não vou culpar as pessoas agora, não. Eu vou culpar quem está a favor do Concílio Vaticano II, entendeu? Porque se entra uma pessoa dentro da igreja, é porque deram abertura para isso, entendeu? E eu vou aplaudir, parabéns, tá? Porque se você fez isso, ó, culpa dessa coisa de deixar o mundo aí de entrar dentro da igreja. E é isso. Porque dos outros não esperamos nada. O que a gente vai esperar de uma pessoa que não é crente? Nada. Aí você ainda quer ter um contato com ela para uma forma de evangelho, meu Deus.
Não tem como, não tem diálogo, não tem papo. Eu acho que seja, digamos que, essencial para a missão da igreja. A questão até mesmo do diálogo interreligioso. A liberdade de expressão, também incentivada pelo concílio, acabou que trazendo questões morais e doutrinárias, né, a debate, com diferentes grupos defendendo posições divergentes. Os debates sobre o Vaticano II influenciam a prática da fé hoje, criando uma igreja com diversas formas de vivenciar a fé. Ou seja, cria várias formas de crer, né? A busca por uma compreensão profunda e abertura ao diálogo não são essenciais para a unidade e a missão da igreja no mundo moderno, entendeu? E as principais críticas são essas mesmo, né? Que eu já citei aqui. E entre tradicionalistas, conservadores, modernistas e críticos da modernidade, né? Para muitos tradicionalistas, eles consideram que rompeu com a tradição da igreja, né? Especialmente em relação à liturgia, ao papel dos leigos e ao diálogo interreligioso. Os conservadores, né? Eles argumentam que o concílio abriu espaço para interpretações divergentes da doutrina católica, levando a uma perda de unidade e autoridade. E os modernistas, né? Alguns críticos, especialmente o mais liberal, digamos assim, eles dizem que o concílio não foi radical o suficiente em suas reformas, especialmente em relação à estrutura da igreja e à participação dos leigos. E aos críticos, né, da modernidade, fala que a questão de, por tentar se adaptar ao mundo moderno, que a igreja deveria se manter firme em seus princípios, independentemente das mudanças sociais, sendo que é quase que impossível, né? Se manter nos princípios, se jogando ao modernismo. Difícil. Você tá de mão dada com o mundo. Como é que você é religiosa e anda com o mundo? É complicado. Eu vi gente citando até documentos do santo Tomás de Aquino, né? Mas o que fala Atos 20, versículos 28 ao 32 e Gálatas 1, versículos 8 e 9, né? Que cita como exemplos na Bíblia a questão de falsos ensinamentos líderes. Outra coisa, citar Martim Lutero é burrice, porque ele foi um dos reformadores que consideravam o papado como a encarnação do anticristo, o que é bem diferente do que nós enxergamos, entendeu? O Lutero afirmava que o papado era um sistema falso, como um falso sacerdócio, uma falsa fonte de revelação e um poder ilegítimo, né? João Calvin também criticou isso aí, né? Que o Papa personificava tudo que a Escritura descrevia, mas isso aí era uma generalização de todos os papas, é diferente, entendeu? Ele dizia que tudo o que a Escritura descrevia, Calvin dizia, era como anticristo, tudo ali era o anticristo, entendeu? E John Knox e Thomas Crown também se posicionaram contra o papado, né, considerando como próprio todos eles. Eles consideravam todos os papas anticristos. Isso aí é diferente. É uma generalização. Então é burrice citar um documento de São Tomás de Aquino, né? Burrice total isso aí. Porque para muitos considerarem falso o papa, né, se concentra nas questões de abuso de poder, né, que estão dizendo que alega que ele coloca acima das escrituras e da tradição, né, o que ele anda exercendo, a doutrina e prática, né, que são específicas da Igreja Católica, né? E os escândalos da igreja, né? Então, assim, para você dizer que todos os papas são falsos, como muitos querem comparar, como os protestantes ainda assim, então é burrice citar até São Tomás de Aquino, né? Porque é sinal de quem não lê, talvez, a Bíblia, né? A Bíblia que é a nossa base de fé. Menciona vários profetas que se opuseram, falsos profetas, como Jeremias, Elias, Isaías e tantos outros, né? Se esqueceu também de Agostinho de Hipona, Gregório Magno, né? Que escreveram sobre os perigos da heresia e da apostasia, que muitas vezes se manifestavam através de falsos profetas. Você também esqueceu de falar, se for assim, você vai ter que se opor também contra São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e outros que se dedicaram a combater o erro e a promover a fé verdadeira, o que pode ser interpretado como uma forma de se opor a falsos profetas. Digo mais, eu vou citar exemplos já. No Antigo Testamento, Jeremias foi um profeta que denunciou os falsos profetas que enganavam o povo com mensagens falsas e promessas vazias. Agostinho de Hipona, no século IV, né? Século IV, Agostinho também escreveu sobre a necessidade de discernimento para evitar a heresia e os falsos ensinamentos. São Francisco de Assis mesmo, no século XIII, creio eu, né? Século XIII também. Se dedicou a combater a pobreza e a injustiça, o que pode ser visto como uma forma de se opor a falsos profetas que exploravam os pobres e os necessitados. E a questão dos falsos profetas é muito recorrente, tá? Em toda a história da igreja. Muitos santos e líderes religiosos se dedicaram a combater o erro e a promover a fé verdadeira. A Bíblia e os escritos dos pais da igreja oferecem importantes ensinamentos sobre como a gente deve evitar os falsos profetas e enxergar para identificá-los. E não passar pano para erro nenhum, não. Eu não sei se você lembra, querido irmão católico, que São Tomás de Aquino mesmo disse que não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é negá-la. Eu não estou entendendo, entendeu? Você tirou uma questão de fora de contexto, entendeu?
E agora eu tô falando sobre isso, a questão de ser devacantismo. Uma coisa, querido, eu sei que esse vídeo aqui vai ficar muito longo, e eu deixei pro final. E eu não sei, querido, se você sabia, mas existe uma posição teológica radical que questiona a legitimidade de alguns papas, entendeu? Outra coisa, não se nega nenhuma verdade da fé. Ao contrário, afirma e adere a todos os dogmas da igreja e a sagrada tradição. Tô falando do sedevacantismo. Outra coisa, não se pode afirmar que os sedevacantistas sejam formalmente cismáticos ou apóstatas, porque eles compactuam da nossa mesma fé, minha e sua. E outra coisa, muito entre os que adotam essa mesma posição, eu não sou sedevacantista, prefere se denominar apenas como católicos tradicionais. Então, respeito, porque aquilo que a gente não sabe, a gente não fala. E você foi burro, muito burro, ter citado Tomás de Aquino, pois o mesmo não compactuava com o erro.